Olá pessoal, estamos hoje aqui mais uma vez nesse encontro no nosso canal de YouTube para trabalhar mais um assunto. E agora o assunto é referente à história do Brasil. E o nome do nosso assunto se chama A Independência do Brasil. E aí eu pergunto, o que foi a independência do Brasil? A independência do Brasil foi o momento político e jurídico quando o Brasil se separou do domínio de Portugal. É o momento em que o Brasil se torna um país, passa a ter a sua autonomia jurídica de elaborar suas próprias leis e ter o seu próprio governante. E quando foi que aconteceu isso? A independência do Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Veja que a gente está bem pertinho para comemorar o bicentenário, os 200 anos da emancipação política do Brasil. Então, a independência do Brasil foi justamente um momento em que o Brasil se separou politicamente de Portugal. Passou a ser o que Portugal era, um país. Mas para a gente entender o que foi essa independência, a gente tem que compreender os fatores que contribuíram, que favoreceram o Brasil se separar de Portugal. E aí nós historiadores apontamos 3 motivos centrais que explicam como o Brasil conseguiu a sua independência. O primeiro motivo, a história coloca que foram os movimentos separatistas. Foram os primeiros fatores que contribuíram para o Brasil se separar de Portugal e se tornar um país. O segundo fator foram as pressões da Inglaterra. A Inglaterra pressionando Portugal para que Portugal acabasse com o pacto colonial e o seu monopólio, o seu domínio sobre o Brasil. E por último, que é tão importante quanto os outros 2 fatores, vai ser a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Essa vinda da família real portuguesa é a vinda da corte portuguesa. O rei de Portugal vai deixar Portugal e vai vir morar no Brasil. E essa vinda da família real portuguesa para o Brasil vai acelerar o processo de independência. Mas vamos detalhar aqui o que é importante para compreender sobre o nosso assunto. Vamos explorar essas 3 causas, esses 3 fatores que eu acabei de citar, que colaboraram para a independência do Brasil. O primeiro deles, os movimentos separatistas. O próprio nome já diz, movimentos são revoltas. Os movimentos foram revoltas que aconteceram no Brasil durante o período em que o Brasil era controlado por Portugal. E algumas dessas revoltas lutaram pela independência do Brasil, antes que ela acontecesse no dia 7 de setembro do ano de 1822. Exemplificando algumas revoltas separatistas, algumas revoltas que defenderam a independência do Brasil, nós temos a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. A Conjuração Mineira, ela aconteceu no ano de 1789 e a Conjuração Baiana 10 anos depois, quase, em 1798. O que elas duas têm em comum? Foram revoltas organizadas no território brasileiro que procuraram uma separação do Brasil de Portugal, tornar o Brasil um país. O que elas têm de diferente? É que elas aconteceram em regiões distintas, enquanto que a primeira, a Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, aconteceu em Minas Gerais, né? Hoje Estado de Minas Gerais, naquela época Capitania de Minas Gerais, e a Conjuração Baiana aconteceu na Capitania da Bahia, hoje Estado da Bahia. Mas as duas buscaram a independência. Elas não conseguiram fazer a independência. Elas propuseram uma luta para que a separação do Brasil acontecesse, o Brasil ganhasse a sua autonomia. Essas 2 revoltas que aconteceram no final do século XVIII, elas foram reprimidas pela corte portuguesa. Ou seja, o rei de Portugal não aceitou nenhum tipo de luta que visasse tornar o Brasil um país. Mas aí você pode ficar perguntando, mas professor, o que é que esses movimentos separatistas têm a ver com o nosso assunto? Tudo! Porque para a independência ocorrer no ano de 1822, é necessário que o povo brasileiro
já tenha esse sentimento de separação, já tenha buscado dentro da sua história a luta pela independência. Então, quando a independência ocorreu, feita por Dom Pedro I, antes de Dom Pedro I, os primeiros desejos emancipacionistas foi do próprio povo brasileiro, através da Conjuração Mineira e da Conjuração Baiana. Então, essas duas revoltas separatistas começou a plantar uma sementezinha, mostrando que o povo brasileiro não estava mais de acordo com o domínio de Portugal sobre nós. Ou seja, o povo brasileiro queria sua autonomia, queria responder pelos seus próprios atos e criar sua própria legislação. Não foi possível, mas as revoltas separatistas se tornam um fator preponderante para a independência do Brasil, porque mostrou que o povo brasileiro, antes do ano de 1822, já desejava tal independência. O segundo fator, eu falei sobre a Inglaterra, as pressões da Inglaterra. Sim, a Inglaterra pressionou Portugal para que Portugal concedesse a independência do Brasil. Mas tenha calma, a Inglaterra não fez isso por uma questão de piedade, porque o povo brasileiro vivia explorado dentro do sistema colonial. Nada a ver. O interesse da Inglaterra em torno da independência do Brasil era porque a Inglaterra tinha vivido a sua revolução industrial. E com a revolução industrial, a Inglaterra aumentou a produção de mercadorias. Aumentou de forma significativa. E para obter lucro, precisava de novos mercados consumidores, mais gente para comprar. E como o Brasil pertencia a Portugal, o Brasil não poderia comprar os produtos ingleses, porque o Brasil estava sob o cabresto, sobre o domínio de Portugal. O Brasil era uma colônia de Portugal, só poderia comprar produtos portugueses. E aí é que vem o interesse da Inglaterra, querer a independência do Brasil para que o Brasil passasse agora a comprar produtos ingleses. E como a Inglaterra era, na época, uma grande potência econômica, era uma grande potência militar, a Inglaterra vai usar de sua influência com a coroa portuguesa, exigir um afrouxamento. Esse afrouxamento é permitir que o Brasil ganhe uma maior liberdade. Que isso, consequentemente, vai acabar terminando com a independência do Brasil no ano de 1822. Vejam só aí, nós já temos dois motivos que favoreceram a independência do Brasil. O próprio povo brasileiro, que organizou revoltas que buscaram a independência do Brasil, como foram os exemplos da Conjuração Mineira e da Conjuração Baiana. Somando-se a isso, nós vamos ter também o apoio da Inglaterra, que vai pressionar o Estado português a aceitar e a fazer o aceitamento da independência do Brasil. E por último, o último motivo é justamente a vinda da família real portuguesa para o Brasil. E essa vinda da família real portuguesa para o Brasil aconteceu no ano de 1808. Foi a única vez em que a coroa portuguesa, um rei lá de Portugal, visitou o Brasil. E esse rei ele veio no ano de 1808, porque veio perseguido pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi um imperador, um governante da França que queria dominar toda a Europa e que tinha como rival a própria Inglaterra. E que Napoleão Bonaparte, que a gente já viu em outras aulas, havia criado o famoso bloqueio continental, impedindo que todos os países europeus comprassem produtos à Inglaterra para provocar uma crise financeira à Inglaterra. E aquele país que quebrasse o bloqueio continental seria invadido pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Portugal quebrou. Portugal quebrou o bloqueio continental e pagou um preço muito alto. Esse preço foi uma grande invasão napoleônica. Napoleão organizou seu exército e marchou até Portugal para prender a corte portuguesa. No entanto, a corte portuguesa foi mais esperta para assegurar sua colônia rica em ouro e assegurar sua liberdade e não ser presa por um país invasor, que era justamente a França de Napoleão Bonaparte. A corte portuguesa decidiu vir para o Brasil. E aí vieram o rei de Portugal,
a sua família inteira. E aí o rei de Portugal, na verdade, você tinha a rainha, que era viúva, a Maria I, aí tinha o seu filho, que era Dom João VI, que era o príncipe de Portugal, que era casado com Carlota Joaquina, a princesa Carlota Joaquina, e esse Dom João VI, na verdade, era ele quem dava as regras do jogo, porque a mãe dele, que era a rainha, era viúva, né? O pai dele havia falecido, ela tinha problemas mentais, era esquizofrênica, e aí não tinha condições nenhuma para governar Portugal. Então, na verdade, era o príncipe que dava as regras do jogo. Ele era que era o rei, de fato, né? E vinha também os filhos de Dom João VI, que é o Pedro I, Dom Pedro I, que vai fazer daqui a pouco a independência do Brasil, né? E Dom Miguel, né? E junto com essa corte, que é a família real, vieram aproximadamente 15 mil nobres portugueses, que eram as pessoas que faziam parte da corte, né? Os lacaios, os aduladores da família real, né? E que queriam também essa proteção, não queria estar em Portugal no momento que Napoleão Bonaparte chegasse. Como a gente vê aqui no mapa, a própria viagem. Nós temos aqui Portugal na Península Ibérica, né? Nesses pontilhados aqui. Então, entre o final de 1807 a início de 1808, a corte portuguesa sai de Portugal e navega pelo Oceano Atlântico até a América do Sul, até chegar justamente onde era a sua colônia, que era o Brasil. E a família real portuguesa chegou no Brasil, né? E se instalou na cidade do Rio de Janeiro. Por que na cidade do Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil na época. E eles permaneceram no Brasil por 13 anos. Aula de matemática. 1808, 13 anos. 1821. Então eles passaram 13 anos no Brasil. Ou seja, o rei de Portugal morando no Brasil, junto com a sua corte, junto com sua família. E quando a família real portuguesa chega ao Rio de Janeiro, né, o Dom João VI, que é o príncipe, né, que tem a cabeça sã, né, que é quem determina as leis de Portugal, ele realiza duas ações administrativas. Então, são duas realizações, duas obras que Dom João VI faz, enquanto ele e a sua família, que é a corte portuguesa, está no Brasil. Está no Brasil. Como a gente pode ver aqui, ó, nessa imagem que representa justamente a chegada da corte na cidade do Rio de Janeiro. Aqui ao centro, nós temos a representação do príncipe rei de Portugal, que é Dom João VI. E as duas obras feitas por Dom João VI, a primeira dela foi uma ação de infraestrutura, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro era a capital do Brasil na época, era a capital da colônia, mas a cidade do Rio de Janeiro era um esgoto a céu aberto. E quem estava agora naquele momento, no ano de 1808, era o rei de Portugal, morando na cidade do Rio de Janeiro. Então, a família real portuguesa tinha que ter bons cômodos, a cidade tinha que estar receptiva, né, a receber bem esses 15 mil portugueses que vieram com a família real portuguesa para o Brasil. Aí ele vai se preocupar em dar uma modernizada na cidade do Rio de Janeiro, mas não para os brasileiros, não para os cariocas, mas para acomodar bem ele e toda a corte portuguesa. Aí, entre as obras, Dom João VI autoriza a criação de um banco, que é o Banco do Brasil. Então, o mesmo Banco do Brasil que existe hoje é uma obra governamental de Dom João VI, enquanto esteve no Brasil. Ele cria faculdades aqui no Brasil. Ele manda construir o Jardim Botânico, manda construir a Biblioteca Nacional, que no ano passado tocou fogo, né? Teve um grande incêndio que abrigava justamente o Museu Nacional do Brasil. Então veja que a primeira iniciativa foi justamente em acomodar bem a família dele e a corte que acabara de chegar.
E essas obras eram para fazer com que a corte não sentisse saudade lá de Portugal. Aquilo que eles faziam no seu dia a dia, a cidade do Rio de Janeiro deveria justamente oferecer. Inclusive, muitas das casas dos brasileiros, os brasileiros foram postos para fora porque as suas casas foram entregues às famílias portuguesas que acabaram de chegar de Portugal. Então você imagine, você morava na sua casa e você foi posto para fora porque aquela sua casa foi dito que agora é um prédio real, é um prédio do rei. E aí você tinha que desocupar porque a sua casa seria agora uma moradia de uma família portuguesa. Então ele vai se preocupar com o bem-estar da família e com os portugueses que chegaram junto com a corte no ano de 1808. Beleza? Agora vem o que nos interessa. Aí a outra realização de Dom João VI foi uma obra política, que foram duas, e essas duas vai totalmente favorecer a independência do Brasil. A primeira dela foi no ano de 1808, assim que chegou, foi a famosa abertura dos portos. Essa abertura dos portos, abrir portos. Então veja que é o contrário de fechar. Fechar é proibir a entrada, abrir é permitir que venham para dentro. E no ano de 1808, o Dom João VI autorizou a abertura de todos os portos do Brasil, dizendo o seguinte, que todas as nações amigas de Portugal poderiam agora vender produtos no Brasil. Só que isso era uma reivindicação da Inglaterra. Lembra que a Inglaterra tem intenção de vender produtos ao Brasil, só que o Brasil só poderia comprar a Portugal, agora vem a oportunidade, né? Que aí a Inglaterra colaborou com essa vinda da família real portuguesa, estava em combate militar com Napoleão Bonaparte, e agora a Inglaterra vai ter um novo mercado consumidor que será o Brasil. Então essa abertura dos portos vai permitir que a Inglaterra venda seus produtos no Brasil. Mas qual é a ligação disso com a independência do Brasil? Com a abertura dos portos, o Brasil ganha liberdade econômica. Acaba-se o pacto colonial que era a colônia sempre comprar produto da metrópole, o Brasil comprar produtos de Portugal. Com a abertura dos portos, isso se acabou. Então o Brasil deu o primeiro passo para a sua independência. A abertura dos portos, que vai ser uma questão da atividade, vai permitir que o Brasil ganhe uma certa autonomia econômica de poder comprar produtos de qualquer nação. Claro que há um certo monopólio que nós vamos ter, que é o monopólio inglês. A gente vai comprar produtos da Inglaterra. Antes só comprava de Portugal, teremos agora a permissão de comprar de uma outra nação. E uma outra iniciativa política que vai favorecer a independência do Brasil é no ano de 1815, quando o governo Napoleão Bonaparte se acaba lá na Europa, né? E o rei de Portugal, que está no Brasil, recebe uma carta dizendo que ele poderia retornar para Portugal e assumir a coroa portuguesa em Portugal. E aí Dom João VI, nesse ano de 1815, né, no Congresso de Viena, decide subir o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal. O que seria isso? É que o Brasil elevando-se à categoria de Reino Unido, o Brasil passaria a ter autonomia política e jurídica. Essa autonomia política e jurídica é que o Brasil, com essa elevação, poderia elaborar suas próprias leis e ter o seu próprio governante. Está aí. Praticamente é a independência. Em 1808 teve a abertura dos portos, liberdade econômica. E agora no ano de 1815, 7 anos antes da própria independência acontecer, que foi no ano de 1822. Com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, o Brasil pôde agora elaborar suas próprias leis e ter o seu próprio governante. Então isso é mais de 90% a independência do Brasil. Mas aí você pode ficar perguntando, mas professor, e por que essa independência não já foi concretizada? É porque ainda precisava de se consolidar alguns outros fatores. E esse fator que vai surgir agora, que eu vou falar, que vai fazer com que a independência realmente aconteça, e veja que várias causas já vinham contribuindo para isso, é que no ano de 1821, a família real portuguesa decide retornar para Portugal. Então, passado 13 anos, né, modernizou a cidade do Rio de Janeiro para acomodar bem a corte, abriu os portos,
permitiu liberdade política e jurídica ao Brasil. Passados esses 13 anos, o rei de Portugal, Dom João VI, decide retornar para Portugal, porque estava havendo algumas revoltas em Portugal, como a Revolução do Porto, que feita pela burguesia portuguesa estava tentando tomar o poder dele em Portugal, que ele era o rei de Portugal, só que não estava em Portugal. Então, para acabar com essas revoltas, esse movimento, foi preciso ele retornar para Portugal. E aí ele retorna para Portugal, faz o caminho de volta, mas deixa no Brasil o filho dele mais velho, o Dom Pedro I. E por que Dom Pedro I ficou no Brasil? Dom Pedro I ficou no Brasil com vários interesses, né? Ser o príncipe regente, ser o nome do rei de Portugal no Brasil, ele é o filho de Dom João VI. E uma outra coisa, cai para nós, a independência já estava em curso e alguém tinha que concretizar, alguém tinha que fazê-la. E o papel de Dom Pedro I vai ser justamente esse: legitimar, confirmar a independência do Brasil. Não por acaso, um ano depois da ida da família real portuguesa de volta para Portugal, um ano depois, 1821, um ano depois é 1822. Não demorou. Dom Pedro I, como a gente pode olhar aqui na imagem, Dom Pedro I, no dia 7 de setembro, né, aqui nesse quadro de Pedro Américo, 7 de setembro, declara a independência do Brasil, onde se confirma justamente o momento em que o Brasil se separou de Portugal. Ele tinha interesses privados, particulares, porque fazendo a independência não permitiria que um brasileiro a fizesse, um pobre a fizesse, um escravo a fizesse, uma mulher a fizesse. E sim, quem fizesse era alguém ligado sanguinamente ao rei de Portugal. No caso, ele, filho do rei de Portugal. Então, com a independência, o interesse dele era que nesse novo país, que vai se chamar de Brasil, em 1822, ele vai se tornar o governante, vai se tornar justamente um rei. Então, ele sobe de patente. De príncipe, ele vai se tornar justamente rei. Então, a independência do Brasil foi um momento político que não contou com a participação de pobres e escravos. A independência do Brasil, ela foi deflagrada, ela foi gritada, independência ou morte, por um português nascido em Portugal e com interesses de ampliar os seus poderes políticos. Então, nessa imagem, outra aqui, que nós temos, isso não reflete a realidade no ano de 1822, como se Dom Pedro I estivesse sendo aclamado pelo próprio povo brasileiro. O próprio povo brasileiro não sabia o que é que isso iria mudar em suas vidas. Tanto é que o Brasil se separa de Portugal no ano de 1822, se torna um país, mas a miséria, a pobreza e a pior de todas as chagas, a escravidão, ainda continua presente na sociedade brasileira. Então a independência do Brasil foi isso, o momento em que o Brasil conseguiu se separar de Portugal. Mas para se chegar a essa independência, a gente teve que fazer todo esse percurso. Mostrar que anteriormente houve lutas sociais que não conseguiram, mas mostraram o desejo do povo brasileiro em fazer essa independência. Desejos econômicos da Inglaterra em transformar o Brasil em um novo mercado consumidor dos seus produtos. E a vinda da família real, que acelerou essa independência. No momento em que a corte portuguesa retorna para Portugal no ano de 1821, Dom Pedro I simplesmente fica para fazer a independência e se tornar o primeiro rei do Brasil. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Então, até a próxima e bons estudos.